quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Que Deus possa abençoar cada irmão e irmã no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu queria chamar a atenção, até mesmo alertar os irmãos sobre algumas postagens nas redes sociais, comportamentos que vêm se tornando comum dentre os pastores que professam essa terceira puxada. Mais recentemente, um deles chamando todos que não concordam com ele de demônio, de diabo. Não que os outros pastores não façam. Fazem também. Chamam de Judas, de Datã, de Coré, de Abirão, tanto dos púlpitos quanto nas redes sociais. E o que eu venho percebendo, observando, e acredito que muitos irmãos também estão notando, é que um espírito de ódio, de raiva, tem tomado conta desses pastores. E o motivo? Discordar deles. E por favor, pastores, não venham querer justificar suas péssimas e vergonhosas atitudes com parágrafos da mensagem mal interpretados. Muitos de vocês, pastores, irmãos, engolem um camelo com facilidade, mas se engasgam com um mosquito. Aceitam, concordam com adultério, prostituição, traição, mas trazer uma simples palavra contradizendo sua fé pessoal é algo que para vocês é completamente inaceitável. E a causa, o motivo desse comportamento vergonhoso público é simplesmente o ensinamento da palavra, o estudo da mensagem. E quando lhes falta argumentos, fundamentos sólidos, embasados na Bíblia e na mensagem do sétimo anjo para sustentar suas doutrinas, com medo de perder membros, com medo de perder o poder, com medo de perder a posição de liderança, vocês entram em desespero e partem para as ofensas, partem para os xingamentos. E o mais cômico de tudo isso, depois de te chamarem de demônio, de Datã, de Coré, de Judas,
de tudo que não presta, no final, eles te chamam de meu querido, meu precioso irmão. Essa é a realidade dentro de alguns grupos da mensagem. Meus irmãos, até o estudo passado, lemos Apocalipse 5, do verso 1 ao 5. Leamos agora os versos 6 e 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Amém. Que o Senhor possa continuar acrescentando as suas bênçãos no estudo da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje faremos uma abordagem sobre o Cordeiro deixa o trono de intercessão, parte 1. Analisando ainda a mensagem, o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos, e os parágrafos, quase que na sua totalidade, do 181 ao 208, menos o 198, o 200 e o 202. Meus irmãos, no estudo passado, entendemos o real motivo do choro de João. Porém, observamos que seu choro logo cessou, devido a um dos anciãos lhe dizer: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E daqui para frente, observamos algo muito interessante. Quando João se voltou para olhar esse leão vencedor, ele viu um cordeiro. Ou seja, um animal muito diferente de um leão, como inicialmente dito pelo ancião. É evidente que muitos podem argumentar ou defender a insignificância dessas simbologias, que elas pouco importam ou que não fazem diferença alguma. Porém, não é assim. Existe algo chamado efeito Dunning-Kruger. Já ouviram falar? Esse efeito, depois você pesquisa com mais calma. Esse efeito é o comportamento apresentado por algumas pessoas que simplesmente ignoram o que não sabem. Ou seja, a pessoa com pouco conhecimento, sem as ferramentas ou habilidades necessárias em uma determinada área, em um determinado campo específico, para não lidar com o assunto, simplesmente ignora a questão. Ela ignora sua própria incompetência. E como resultado, faz com que ela ignore informações valiosas. Trazendo isso para dentro das Escrituras, observamos que esse comportamento, que esse efeito é muito encontrado no meio dos irmãos denominacionais quando se trata das profecias, do simbolismo bíblico. Por eles não entenderem, por eles não saberem e principalmente por ignorarem a voz de Deus nos últimos dias, preferem ter como fundamento a sua ignorância. Na sua grande maioria, principalmente no livro do Apocalipse, as profecias, os acontecimentos futuros, os acontecimentos reservados para o tempo do fim, necessários para o conhecimento e edificação da igreja, são escritos em forma simbólica. E toda essa simbologia bíblica possui, sim, um significado. Possui, sim, uma interpretação correta e alinhada com o restante das Escrituras. E quando tratamos de simbologia bíblica, 2 pontos precisam de atenção. Primeiro, qual o significado desses símbolos? E segundo, quando
dar-se-á o cumprimento daquela simbologia bíblica. E para uma perfeita compreensão dessas profecias, tanto o significado dessa simbologia quanto o seu cumprimento, é necessário uma revelação trazida pelo próprio Deus. E isso, diferente como alguns pensam, não está disponível para qualquer sistema religioso ou qualquer pessoa. E foi por isso, pela necessidade da revelação, que o próprio Jesus, querendo o aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo, posicionou 5 ministérios. E dentre eles, o ministério de profeta. E um profeta é um homem que possui as ferramentas e as habilidades necessárias para tal função, para revelar aquilo que está em mistério, aquilo que está em segredo. Então o ancião disse: não se preocupe, João. Não quebrante seu coração. Eu sei o motivo do seu choro. Se esse dígito não aparecer, toda a criação está perdida. Não há ninguém nos céus, nem na terra, e nem debaixo dela que seja digno. Porém, eu te digo, João, o leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele atendeu os requisitos. No parágrafo 182, irmão Brana fala a respeito do leão animal, o seu comportamento nas florestas africanas, de como ele é conhecido como o rei dos animais, o seu rugir na floresta. Podemos até ignorar esses tipos, mas uma coisa é certa: quando o rei fala, quando Jesus Cristo se manifesta através de sua palavra vindicada, através de um ministério profético nos últimos dias, podem ter certeza, toda denominação e dúvidas deverão cair por terra. Do parágrafo 185 ao 191, irmão Brana fala a respeito, ele não entra em detalhes, mas ele apenas comenta sobre os 4 animais, a sabedoria do homem, o poder do leão, fala um pouco sobre o leão da tribo de Judá, o trabalho do boi, a ligeireza da águia, que estão representados nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele também fala do livro de Atos dos Apóstolos, a primeira videira que a Santa Igreja produziu. E ele ainda diz, isso é muito importante, quando aquela videira chegar a produzir uma vara novamente, será exatamente como a original. E sabemos e cremos que essa videira produziu nos últimos dias a noiva do tempo do fim. Produziu 7 selos revelados. Produziu uma terceira puxada. E essa noiva, que alguns dizem ser representada por um homem sem nenhum fundamento, ela está aqui, hoje, em pleno ano de 2025, comendo o livrinho e profetizando novamente, repetindo tudo que primeiramente foi dito pelo 7º anjo. A noiva de Cristo, nunca, em momento algum, deixou de ser o corpo de crentes. Não estamos substituindo ou tomando o lugar do 7º anjo, ou trazendo uma nova revelação, como muitos nos acusam, sem entendimento do que é Apocalipse 10, 8 a 11. Não estamos indo além do que foi revelado, porque isso seria contrário ao que diz as Escrituras. Meus irmãos, o arrebatamento ainda não aconteceu.
As Escrituras dizem profetizar novamente, ou seja, outra vez, repetir, dar continuidade à pregação do Evangelho. Faça um teste com o seu pastor. Pergunte se a mensagem que ele prega não é uma repetição do que foi dito pelo sétimo anjo. E qual passagem nas Escrituras mostra algo como isso, essa repetição? A noiva, a palavra, não ficou no passado. Ela está aqui. Ela se mantém viva e ativa. Você, meu irmão, minha irmã, não é noiva porque alguém te representou. Você não come o livrinho porque alguém comeu por você. Isso não faz sentido nenhum. Isso não encontra base na Bíblia e nem nas palavras do sétimo anjo. Você é noiva porque você faz parte do corpo de Cristo. Você é noiva porque o seu alimento espiritual é a palavra de Deus. E sendo mais específico, a palavra de Deus para o tempo do fim são 7 trovões revelados. É o livrinho aberto. Você acredita mesmo que está na plataforma de arrebatamento, que é um eleito de Deus, um membro da noiva do tempo do fim, porque alguém comeu o livrinho por você? Você, com seus próprios pés, é quem precisa ir ao anjo forte. Cristo, a palavra, os selos, e comer, se alimentar, crer nos 7 trovões revelados trazidos pelo sétimo anjo. Brana, como um membro da noiva de Cristo, como um profeta, recebeu a palavra, tornou-se um com a palavra, tornou-se a palavra em carne, revelou a palavra ao restante do corpo. E quando nos alimentamos dessa palavra revelada, dos 7 trovões revelados, nos tornamos parte dessa palavra, nos tornamos a noiva palavra. Meu irmão, minha irmã, não permita que esse título de noiva palavra seja tirado de você e colocado apenas sobre um homem. Não deposite sua fé em algum outro. A salvação é individual. Todos os seus atos são de sua responsabilidade. Você não é carregado para a plataforma de arrebatamento. Você é quem caminha sozinho para ela. Eu e você somos essa videira. Nós somos a noiva de Cristo, nos alimentando do livrinho, trazido pelo sétimo anjo, repetindo e testemunhando dos 7 trovões. Me perdoe por sair um pouco do assunto, mas isso precisa ser esclarecido. Quando tratarmos sobre a noiva de Jesus Cristo, todas essas falácias, essas doutrinas, esses ensinamentos, essa pirotecnia, esse malabarismo em cima de Apocalipse 10 serão atropelados pela Bíblia e pela mensagem. Então, voltando. Então, quando João olhou ao redor para ver onde estava aquele leão, ele viu um cordeiro. Que coisa estranha. Ele foi procurar um leão e viu um cordeiro. O ancião o chamou de leão, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro, como havendo sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro trêmulo, ensanguentado, cortado, moído, sangue sobre si, ferido. Pela sua aparência, podia ser notado que esse cordeiro passara por uma batalha sangrenta, porém no final tinha prevalecido. E foi esse cordeiro que batalhou e venceu, quem tomou o nosso lugar. Um cordeiro que havia sido morto
mas que estava vivo novamente. A cruz foi a maior vitória que existiu. Então esse cordeiro aparece, se aproxima. Um ponto muito interessante aqui. Quando João procurou por esse digno, é dito que ele olhou por toda parte, por todo lugar, e ele não conseguiu avistá-lo em momento nenhum. Ele não havia notado este cordeiro antes. Ele não havia sido mencionado antes. João não o viu em nenhum lugar nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Mas aqui apareceu ele. Onde então esse cordeiro ensanguentado estava? De onde ele apareceu? João não o tinha visto. João olha para todas as partes, todas as direções e não consegue visualizar esse digno. João não consegue encontrá-lo. A Bíblia não menciona esse lugar exatamente, mas isso é uma parte da revelação prometida para os dias finais. De onde ele veio? De onde ele saiu? Ele estava saindo do trono do Pai, onde esteve assentado desde quando foi morto e ressuscitou. Ele estava eternidade adentro, onde os olhos humanos não alcançam, onde o tempo não é contado. Ele estava lá, na eternidade, no trono do Pai, intercedendo por sua igreja, por sua noiva. Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus para interceder, sendo um intercessor com seu próprio sangue, fazendo intercessão pela ignorância do povo. Na antiga aliança, aquele sangue ofertado e derramado apontava para esse cordeiro. Esse é aquele que cada um de nós está dependendo. Ele é quem carrega os nossos pecados. Ele estava lá para absolver você e eu. De onde o cordeiro veio? De onde ele avançou na visão de João? Ele veio da glória, da eternidade, onde esteve assentado à destra de Deus. Foi o cordeiro ensanguentado quem tomou o nosso lugar. Então esse cordeiro sai, avançando desde a glória, desde a eternidade, onde esteve intercedendo, para agora fazer a reivindicação por sua redenção. Não esqueçam isso. Até aquele momento, até a sua saída, ele estava fazendo sua obra mediadora, onde não podia ser visto por João. Informação muito importante. A abertura dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões está diretamente relacionada com essa saída, com a saída do Cordeiro do santuário de Deus. Até aquele momento, ele estava como intercessor. Apenas e unicamente ele, mas nenhuma outra pessoa, nenhum outro chamado santo ou nenhuma outra chamada santa. Tanto Maria quanto os apóstolos, os santos do Velho Testamento, todos eram vistos por João, mas nenhum deles era suficientemente digno para se apresentar. Não importa quantos homens e mulheres foram santos e morreram, todos eles mereceram. Cada um de nós merecemos. Como dito pelo ladrão na cruz, nós pecamos e merecemos isto. Mas este homem nada fez. Ele foi o único homem digno. Mentalize isso agora.
João em prantos, a natureza, a raça humana, tudo estava perdido, destruído por Satanás. E o que em seguida acontece? O ancião diz: não chores, o leão tem prevalecido. Quando João olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro ensanguentado, como se do morto. Qualquer coisa que é morta em holocausto fica ensanguentada. O sangue estava sobre ele. Então, aqui vem ele da eternidade, do posto de intercessão, onde a visão de João não alcançava. E para que ele está vindo? Para que ele se apresentou? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Irmão Brana diz, no meio do parágrafo 208, você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Que Deus possa abençoar cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.